Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da Palavra do Senhor. Se encontra em Salmo 71. Salmo do salmista Davi. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Desde o mandamento que me salva. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Sou como prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória para sempre. Amém. Nós podemos ver aqui, é uma oração de Davi, onde ele anelava e pediu socorro de Deus, porque grande era a fúria dos seus inimigos, grande era a perseguição que ele enfrentava, grande era a angústia que aquele homem enfrentava, grande era a tristeza daquele homem, mas a sua confiança estava em Deus. Ele somente se recorria a Deus, porque ele sabia que o seu socorro vinha dele, sabia que seu alto refúgio vinha somente de Deus. E como a palavra do Senhor fala que o nosso socorro vem do Senhor. Então ele tinha muitos inimigos, por causa que as pessoas tinham inveja dele. Ele era um rei. Mesmo ele sendo um rei, ele era temente a Deus. Ele buscava Deus. Era obediente a Deus, a palavra dele e os propósitos de Deus. Um rei não é qualquer pessoa. Um rei estava diante de um reinado. Ele era guiado e direcionado por Deus. Então tudo quanto ele ia fazer, ele buscava a direção de Deus. Tudo quanto ele ia fazer, ele buscava o propósito de Deus para a vida dele. E por isso, ele achava graça diante de Deus. Talvez o brilho que estava nele, a presença de Deus que estava nele, ofuscava a inveja dos seus inimigos. E ele era muito perseguido. Pois a palavra de Deus mesmo fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele era um homem que agradava a Deus. Ele errou lá no começo, ele teve falhas, mas Davi se consertou diante de Deus. Ele se tornou uma nova criatura, temente a Deus e adorava a Deus. Então é assim que nós temos que ser diante de Deus. Não importa a tua falha, não importa o teu defeito, importa que você se conserte e se volte para Deus. Davi, ele se voltou para Deus. Ele se consertou diante de Deus. E nós podemos ver que Deus restaurou ele, restaurou a sua fé. Ele se tornou uma nova criatura. Daí então, Deus começou a abençoar a vida de Davi. E conforme Deus abençoava a vida dele, os inimigos também se levantavam, e aumentando também os seus inimigos. E talvez nós temos bastantes inimigos. Mas nós podemos ver que Davi, ele se recorria a Deus. Nós podemos ver que no Salmo 70, a aflição de Davi aqui no Salmo 70, ele estava correndo risco de vida. Olha, vamos ler o que fala aqui. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, No 5, eu porém estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então nós podemos ver a angústia, a aflição de Davi. Ele não tinha sossego, tanto de dia como de noite, ele estava sendo perseguido. E talvez você está passando por uma prova grande, por uma aflição grande, por uma luta grande.
Talvez pode não ser como a que o Davi passava, mas você está passando por um problema difícil na sua casa, ou talvez na sua família, ou seja, na enfermidade. Então, o teu socorro vem do Senhor. A palavra do Senhor fala que em todas as vezes que Davi se encontrava em desespero, todas as vezes que o salmista Davi se encontrava em aperto, o socorro dele é o Senhor. O socorro do Davi não era o amigo dele da direita, o socorro do Davi não era o amigo dele da esquerda, mas a confiança dele somente estava no Senhor. Que muitas vezes ele teve amigos que ele confiou e chegou na hora, viraram as costas, abandonaram ele e traíram ele pelas costas. Na frente era amigo, mas depois não era nas costas. Mas Davi, ele tinha um coração puro. Davi tinha um coração limpo. Porque tudo que ele fazia, ele procurava fazer para agradar a Deus. Ele tinha um amor no próximo. Ele tinha um amor no seu semelhante. Nós podemos ver que Davi, depois que ele foi ungido a rei, rei Saul, ele começou a perseguir ele para matar ele. Então nós podemos ver que a perseguição de Davi começou ali. Desde quando ele foi ungido a rei. Desde quando Deus elevou ele no patamar maior. Isso às vezes acontece conosco. Deus começa a nos abençoar, Deus começa a nos exaltar, e o inimigo começa a se levantar com grande fúria para fazer parar, para fazer nós fracassar e professar no meio do caminho. E Deus tem honrado a tua fé, então não para de buscar Deus, não desanima. Não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o Senhor que é autor e consumador da sua salvação, autor e consumador da tua fé. Nós podemos ver que Davi várias vezes tentou matar Davi com lança. Davi teve oportunidade para matar Saul. Saul teve oportunidade de matar Davi com a lança. Várias formas ele tentou matar Davi. Mas Deus deu o livramento para Davi. Deus deu o escape. Da mesma forma, Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar o livramento. Deus não vai deixar você tropeçar e nem fracassar no meio do caminho, não. Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que te livra do mal. Somente confia no Senhor, deposita a tua confiança, a tua fé nele. Assim como Deus deu escape para Davi, Deus deu escape para ele, livrando ele da mão de Saul. O ódio que Saul tinha de Davi era muito grande. Por quê? Porque Davi foi ungido a rei e ia ocupar o lugar dele. Por que Davi ia ocupar o lugar dele? Por causa da desobediência dele. Saul perdeu o seu reinado por causa da sua desobediência. Deus falou que não tinha tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que obedeça. Até quando Saul obedeceu a Deus, Deus era com ele. Mas a partir do momento que Saul parou de obedecer a Deus e fazer o próprio desejo do seu coração, as coisas começaram a dar errado e desencaminhar. Então nós não podemos desobedecer a Deus, a palavra de Deus, e nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Deus em tudo, honrar a Deus em tudo. Se nós fazemos bem para o nosso próximo, nós estamos honrando a Deus, honrando a Deus. Se nós fazemos maldade para o nosso próximo, para o nosso amigo, ou seja, para o nosso inimigo, Deus vai ficar triste. Nós estamos desonrando a Deus porque Deus manda nós amar o próximo como a nós mesmos, a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Então nós podemos ver que Saul começou a fracassar depois que ele passou a desobedecer a Deus. Deus usa do profeta Samuel para falar com ele, que era para ir naquela cidade e matar aquele povo. Não deixar ninguém, nem criança, nem jovem, não trazer nada de lá daquela cidade. Porque aquele povo ele provocou a ira de Deus, só fazia o que era mal, só fazia o que desagradava a Deus. E a palavra do Senhor fala que Saul vai com seu exército lá para lutar, para pelejar. Mas ele ficou com pena do rei Gog e trouxe o rei Gog vivo junto com ele. E trouxe também as riquezas, os ouros, as pratas, os tesouros. Daí então veio a ira de Deus sobre a vida dele, por causa do quê? Da desobediência. E quando nós obedecemos a Deus, à vontade de Deus, os propósitos de Deus, Deus também fica irado com a gente. Porque quando Ele fala e a gente não obedece, nós pagamos um alto preço.
Então, ali, e outra coisa que ele errou, ele foi oferecer o holocausto, coisa que não era para ele ter feito. Era para quem para fazer? Samuel. Samuel era sacerdote, era juiz, era rei, e foi instituído para isso. Aí como Samuel atrasou para fazer o holocausto, ele pegou e foi fazer com as suas próprias mãos, o que não era para ele fazer. Então ele teve mais uma desobediência aí da parte de Deus. E o que acontece? A palavra do Senhor fala que Saul fica com dó. Samuel fica com dó de Saul. Deus pega e fala para Samuel que ele tinha rejeitado Saul como rei, por causa que ele tinha desobedecido a ele. Aí Samuel fica lá intercedendo a Deus por Saul, pedindo misericórdia para Deus. E Deus chega para ele e fala: por que você está clamando por ele? Sendo que eu já não tenho ele mais como rei. Já rejeitei ele como rei. Deus já tinha rejeitado ele por causa da desobediência dele. Quando nós desobedecemos a Deus, nós temos uma punição da parte de Deus também. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E é o que aconteceu. E a partir disso, que acontece isso daí, ele começa a perseguir Davi. Davi não tinha culpa de nada. Sendo que quem escolheu ele para ser rei no lugar dele foi Deus. Ele não foi lá até ele para fazer oposição, ele não foi até ele para brigar com ele. Foi Deus que escolheu Davi para ser rei. Portanto, Deus pega e fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, enche teu chifre de azeite e vai até ele. Vai até lá para você ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel. E a palavra do Senhor fala que Samuel, ele obedece a Deus. Samuel jamais esperava também que Deus fosse ungir Davi. Então, talvez as pessoas não aceitam a posição que Deus coloca o próximo dele, a posição que Deus me coloca eu, coloca você. As pessoas às vezes não querem aceitar. Mas querendo aceitar ou não, se foi Deus que chamou, se foi Deus que levantou. Porque Deus ele não escolhe capacitado, ele chama e capacita. Quem levanta e coloca de pé é Deus. Você vê que Deus levantou o pequenininho, o menor da casa ali de Jessé. Sabemos ver que Samuel chegou, o profeta Samuel chega na casa de Jessé. Ele se encontra com o filho mais velho dele, mais bonito, robusto ali, forte. Ele pensou: estou perante o ungido do Senhor. E o que Deus fala para ele? Samuel, Samuel, não atenta para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o Senhor, ele olha para o coração da pessoa. Quando ele escolhe uma pessoa, ele não olha para a aparência, ele não olha para a estatura da pessoa, ele não olha para os bens materiais, ele não olha para a riqueza, ele não olha para nada. Ele olha para o coração. É para o coração, é do coração que procede os maus pensamentos, as coisas boas que nós fazemos saem do coração, mas o mal também sai do coração. Mas a palavra de Deus fala que Davi tinha um homem, ele era o segundo coração de Deus, porque ele era um homem bom. Nós podemos ver que todos estavam ali assentados, ali na mesa junto com o pai deles, eles iam fazer um banquete ali. Mas Davi, ele estava ali de fora. Eles não duvidaram de Davi. Davi estava ali cuidando das suas ovelhas. E a palavra do Senhor fala que Davi não se revidou por causa disso, Davi não brigou por causa disso. E a palavra do Senhor fala que Samuel foi passando de um por um. Até que o Senhor falou para ele que esse não. Ele pergunta: mas acabou-se os mancebos, jovem? Aí Jessé fala: não, ficou o menor que está lá no campo. Aí Samuel fala para ele: vá buscá-lo, que nós não vamos sentar na mesa até que ele chegue. Nós podemos ver que quem escolheu Davi foi Deus. E quem escolheu a mim, quem escolheu a você é Deus. E sabe que você é escolhido no ventre da sua mãe para fazer a diferença. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus te escolheu, assim como ele escolheu Davi. Então sabe que você é escolhido de Deus, então você que tem que ser forte, você tem que ser valente como Davi. Porque Davi não temia nada, Davi ele era um homem valente. E tinha vários inimigos, mas ele não temia nenhum deles. Ele não batia de frente com seus inimigos. Ele buscava Deus, ele buscava o favor de Deus. Ele adorava a Deus em todas as circunstâncias.
A palavra do Senhor fala que até na sua velhice, ele foi fiel a Deus até na sua velhice. Ele não perdeu a sua fé, a sua confiança em Deus. Podemos ver também no Salmo 69, a aflição que ele estava passando. Salmo 35. Esse homem foi muito perseguido. Ele foi muito caluniado. Ele foi muito difamado. E talvez nós também passamos por isso. Calúnias, difamação. As pessoas se levantam contra nós sem nós ter feito nada. Por causa de ciúme, de inveja. Davi passou também por isso. Mas ele permaneceu fiel até o fim. Às vezes a gente chega num lugar, a gente provoca o ódio, a ira das pessoas sem nós fazer nada. Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Você chega num lugar que as pessoas começam a te odiar sem você fazer nada. O que é? O ciúme, a inveja, a presença de Deus que está na gente, o brilho de Deus que está na gente, em mim, em você, provoca ciúme, inveja. Porque aquele que tem Deus na sua vida, aquele que se coloca Deus em primeiro lugar, você se destaca, o inimigo se levanta com grande fúria. Mas faça como Davi, deposita sua confiança em Deus, clama a Ele 24 horas por dia, se for preciso, se for necessário, busca Ele 24 horas por dia. Não deixa a tua fé fracassar, não deixa a tua fé esmorecer. Sabe que você tem um Deus que cuida de você, sabe que você tem um Deus que peleja por você, e sabe que você tem um Deus que fala por você quando for necessário falar. Tem momentos que nós temos que falar e tem momentos que nós temos que baixar a cabeça e fechar a nossa boca. E deixar Deus agir por nós, deixar Deus pelejar por nós. E por várias vezes Davi teve que fazer isso. Podemos ver que Davi, ele era um homem de guerra. Ele saía para peleja, ele saía para guerrear. Ele pegava sua espada e também ia com seu exército, com seus valentes. Que a palavra do Senhor fala que Davi tinha os seus valentes. Mas a palavra do Senhor fala que, diante desses inimigos que queriam matar ele e acabar com ele, a palavra do Senhor fala que Davi não usou a sua espada. Ele não usou essa espada. Ele não usou a arma carnal, a arma material, mas sim ele usou a espada, a arma espiritual. Ele buscou o refúgio, o socorro de Deus, pediu para que Deus pelejasse por ele. Pedia para que Deus lutasse por ele. Nós podemos ver a aflição desse homem que era grande. Mas ele não parou no meio do caminho, não. Ele não desanimou. Ele foi fiel até o fim. Olha aqui no Salmo 69, nós podemos ver também Davi pedindo a misericórdia de Deus. Aqui, ó. Salmo 69, você que tem Bíblia na sua casa, se quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me no profundo lamaçal, onde não se possa estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me levava. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam, sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui ao que não furtei. Então vocês podem ver aqui que os inimigos de Davi eram mais do que os cabelos da cabeça dele, como portanto ele não podia se contar. Agora, você consegue contar os cabelos da sua cabeça? Eu não consigo contar o meu. Agora, se é isso, nós podemos ter uma noção do tamanho da luta que esse homem passou, do tamanho da prova que esse homem passou, de tão grande eram os seus inimigos. Então nós também não somos diferentes. Às vezes nós arrumamos inimigos para nós sem a gente querer. Às vezes as pessoas são inimigas da gente, nós não sabemos. Talvez nas costas da gente, elas tramam contra nós, maquinam, arquitetam o mal contra a nossa vida. Ajuntam a moinha, reúne pessoas. Mas nós temos um Deus que peleja por nós, que cuida de nós. Então acrescenta a tua fé a partir de hoje, confia no Senhor. Descansa nele, coloca a tua fé nele, assim como Davi. Em todos os momentos da vida dele, ele clamou a Deus. Olha para vocês ver o tamanho da guerra que Davi enfrentava. Olha o tamanho da luta que esse homem enfrentava. Os inimigos dele eram mais que os cabelos da cabeça dele, portanto ele não podia contar. Ele estava atolado na lágrima, no choro, porque ele chorava. Ele derramava diante dos pés do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Clamar a Ele, seja de madrugada, seja de dia, seja de noite. Se você está trabalhando, você não pode falar, vá em espírito. Clama ao Senhor. A palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar.
buscar Deus constantemente, porque o inimigo, ele está às ocultas, tramando contra nós, procurando uma forma para nos destruir, para nos jogar no pó, para nos jogar nós no lamaçal do pecado, para tirar nós do propósito no qual Deus colocou. Por que tirar do pecado? Tirar nós da presença no qual Deus chamou a gente para fazer. Se Deus te chamou para pregar, que pregue. Se Deus te chamou para louvar, que louva. Se Deus te chamou para fazer a obra dele, faça com amor, com carinho. Qual é o chamado que Deus tem para você? É para ajudar as pessoas? Ajuda. Tudo que você fazer, faça de coração, faça com amor. Dê o seu melhor para Deus. Se você fazer o bem para o teu próximo, se fazer com amor e ajudar o teu próximo, se fizer com amor, você está fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que nós estamos fazendo para Deus. E nós vamos ter uma recompensa. Seja o que for. Se você está passando por uma angústia grande, seja no teu casamento, talvez seja na área financeira, seja na área sentimental, clama a Deus. Deus é teu socorro presente, na angústia. Como está lá em Salmo 46, olha o que fala aqui no Salmo 46. Eu estou trazendo essa palavra aqui porque Deus colocou no meu coração. Eu busquei a direção de Deus, eu orei antes. Eu não trago qualquer coisa de mim mesma. Eu busco a direção de Deus. Olha o que fala aqui no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o que nós temos que se refugiar em Deus nos momentos difíceis, de aflição, de angústia, de aperto. Tem dia que nosso coração está arrochado, está apertado, não está? Mas aqui está falando, Deus é o nosso refúgio. Por que refúgio? Nós temos que se refugiar nele. Quando nós era criança, nós era pequena, às vezes nós estávamos com medo de alguma coisa, a gente estava desesperado ali, nós não íamos nos refugiar nos braços, no colo da nossa mãe, do nosso pai. Nós ia ficar perto do pai, mas nos sentimos seguros junto perto da nossa mãe. Você não se sente seguro quando você está perto do teu pai? Então é assim que nós temos que fazer, se refugiar em Deus, que é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Por que fortaleza? Porque Ele nos fortalece. Nós às vezes nos sentimos tão abatidos e tão fracos, nós nos sentimos fracos. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos cair, que nós vamos fracassar, que a nossa vida vai desmoronar, que nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, porque muitas vezes as perseguições são tantas que nós ficamos fracos. Nós enfraquecemos, a nossa força acaba. Mas a palavra do Senhor fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então Ele nos fortalece. Ele nos coloca de pé todos os dias, quando nós acordamos toda manhã. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos fortalece. Podemos ver aqui que eu passei por tantos problemas na minha vida e eu nunca deixei que nada abalasse a minha fé. Deixei que nada me fizesse cair e prostrar. Deixe que nada me derrotasse, porque nós temos um Deus que é o nosso refúgio. Nós temos um Deus ao qual nós podemos recorrer. E você tem um Deus que você pode recorrer neste momento, que é o nosso Deus que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há. Então confia no Senhor neste momento, descansa nele. Se a tua luta tem sido grande, se a tempestade tem passado na tua casa e tentando levar tudo que está ali dentro, desmoronando, você acha que não tem mais jeito, você clama a Deus. Para Deus tudo tem, para Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída para você nessa noite. Talvez você ache que não tem jeito mais. A angústia está tão grande. Você não tem talvez uma estrutura para suportar o que você está suportando. Talvez você ache que você não vai aguentar. Mas saiba que Deus é o teu refúgio, fortaleza e socorro presente na angústia. Ele não vai deixar você vacilar. Ele não vai deixar você fracassar, porque Ele te ama. Jesus te ama. Não é por causa que você está ouvindo essa live, mas foi Deus que te colocou aí. Porque Ele te ama. Ele te ama. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele sim escolheu a vocês. Ele escolheu vocês porque Ele ama. E Ele deu seu único Filho Jesus para morrer por mim e por você e para nos dar o direito da salvação. Sabe que Jesus está aí do teu lado agora contemplando um momento difícil que você está passando. Jesus está aí com você. Ele está com você 24 horas por dia. Então não desanima, clama a Ele. Ele está vendo tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, mas Ele quer que você clame a Ele.
Ele quer que você entregue os teus problemas na mão dele. Aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode e não consegue solucionar, ele pode. Ele pode. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não pode fazer, ele faz por você. Chega no ponto que as coisas fogem do nosso controle. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós vamos fazendo as nossas coisas, nós vamos tentando resolver da nossa forma e do nosso jeito. Só que chega no ponto que não dá mais, nós não conseguimos mais resolver, nós não conseguimos mais solucionar. Aí quando foge do nosso controle, é só Deus. O que tem fugido do teu controle? Que você tem lutado, que você tem pelejado, você não tem conseguido resolver? Eu não sei em que área que você está enfrentando essa aflição, essa angústia. Deus me mostra corações aflitos, desesperados aqui. Mas Deus manda falar para vocês que Ele é o socorro presente. Na hora da angústia, na hora da dor. Ele é o teu fiel amigo, é o teu verdadeiro amigo. Muitas vezes, como eu falei, a gente confia tanto na pessoa, a pessoa decepciona a gente. Mas Jesus, Ele não decepciona você. É o único que você pode confiar, que não te trai pelas costas, que não te calunia, que não te difama, que não aponta o teu defeito, que não te aponta as tuas falhas, porque ninguém aqui é perfeito, somente Jesus foi perfeito, e ainda assim mesmo ainda caluniavam ele. Blasfemaram dele, cuspiram na cara dele. Falavam que ele expulsava demônio pelos maiorais dos demônios, Beelzebu. Jesus passou por humilhação nessa terra. Jesus sofreu, mas ele não abriu sua boca, como está no livro do profeta Isaías 53. E como ovelha muda foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Ali ele apanhou, ele foi humilhado, foi caluniado. Ele sentiu sede quase na hora ali da sua morte. Deram vinagre para ele beber. Ele pediu água, eles deram vinagre e ele não quis beber. Então ele sofreu até na última hora. Mas sabe o que ele fez lá na hora que ele foi pregado, depois que ele foi pregado na cruz, sabe o que ele fez? Ele intercedeu por aqueles que estavam tentando matar ele. Estavam sufocando ele, tentando matar, né? Que já tinha pregado ele ali. O que Jesus falou para Deus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Talvez as pessoas que estão fazendo mal para você não estão cegos espiritualmente, não estão vendo que estão falando de você pelas costas. Não estão vendo, estão cegos. A pessoa, quando está cega espiritualmente, ela não vê um palmo além do seu nariz. Então fazer o mal para ela é como se estivesse fazendo bem. Mas olha o que Jesus falou ali para eles. Jesus sabia que eles estavam com os olhos tampados, que eles estavam cegos ali. Mesmo na hora da morte, Jesus pediu a misericórdia, que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Quantos eles blasfemaram dele ali, zombaram dele. Por que Jesus fez isso? Porque Ele ama eu, ama você. Ele morreu na cruz por amor a mim, por amor a você. Para nos dar o direito à salvação, o direito à vida eterna. Para que nós possamos ter o nosso nome escrito ali no livro da vida. Sabe que você que está me vendo aqui agora, que Jesus te ama. E você não está aí por acaso não, Jesus te ama. Ele zela por você, Ele zela pelo teu nome, Ele zela pela tua casa, Ele zela pela tua família. Ele cuida de mim, cuida de você e cuida dos seus entes queridos. Começa agora a entregar sua família agora na mão de Deus, pedir para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus proteja, para que Deus faça o melhor. Quando nós buscamos a Deus, Ele ouve. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos responde. Me lembro um dia que meu filho mais velho, ele estava trabalhando de moto, ele foi trabalhar, fui para o meu irmão na roça, e ele saiu de manhã, e eu estava em casa, trabalhando. Quando veio o Senhor, o Espírito Santo falava no meu coração, para que eu orasse, para que Deus desse livramento para ele. E eu sentia uma angústia muito grande, o que ele ia passar.
Eu senti como se eu estivesse no velório. Mas era o diabo já estava armando e projetando para o meu filho. Eu sentia como se eu estivesse no velório, sabe? Eu senti no meu coração, Deus me mostrava assim, como se eu estivesse no velório. Dali então eu entrei em oração, eu desesperei na hora, eu fiquei angustiada, eu fiquei triste. E comecei a pedir o socorro de Deus. E comecei a clamar a Deus para que Deus guardasse e Ele desse o livramento. Sabe? Eu comecei a clamar, pedir para Deus que Deus desse o livramento para ele. Para que Deus desse o livramento para ele de morte. E talvez você que está me ouvindo, talvez está angustiado, está aflito com o seu filho, com a sua esposa. Começa a pedir para Deus dar o livramento. E eu comecei a clamar. E que foi um dia de angústia, de aflição. E eu tentava ligar para ele, o telefone dele estava dando fora de ar, estava dando desligado. Aí aumentou mais a minha angústia ainda, aumentou mais a minha aflição. Mas eu, em instante algum, deixei de clamar a Deus. Como está no livro do profeta Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu clamei a Deus tanto, mas tanto, pedi para que Deus guardasse e desse livramento para o meu filho. Quem que é na sua casa, na sua família, que está precisando da bênção da parte de Deus, de um livramento da parte de Deus? Quem é você que está precisando? Comece a clamar a Deus. É sua esposa, é seu filho, é sua irmã, sua mãe, seu pai. É você que está pedindo socorro da parte de Deus. Seja na área financeira, você tem uma dívida para pagar. Você quer uma casa para morar. Comece a pedir para Deus aí. Porque Deus é o nosso socorro presente, como eu li aqui em Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos ares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É o que eu me encontrava naquele dia. Eu tenho tantos testemunhos de bênção, de livramento que Deus deu para meus filhos, que Deus deu para mim. Aí isso passou e eu passei aquele dia orando e clamando a Deus, pedindo a misericórdia, porque em nenhum instante que eu tentava ligar para ele, eu conseguia falar para ele. Para mim falar para ele, toma cuidado, vigia aí. Deus me mostrou que ia acontecer algo com você, vigia, toma cuidado, não corre não, na moto ou no serviço. Eu não sabia se era onde que ele estava trabalhando, eu não sabia se era na hora que ele estava voltando. Deus não falou comigo a forma e a maneira, mas Deus me mostrou que algo ruim ia acontecer com meu filho. Mas eu comecei a clamar ele e repreendi aquele mal. Falei, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu não aceito esse mal na vida do meu filho. Aí quando ele chega, nesses dias, ele estava fazendo um curso na cidade de Alfenas. E ele vem da roça, já veio de noite. Ele veio de noite já da roça. Chegou tarde do serviço. Eu me lembro que, a hora que chega aqui na cidade, ele falou para mim, mãe, eu estava vindo embora, eu estava correndo na moto. E de repente, mãe, o farol da moto, ele cai, ele salta da moto, escapou, ele solta da moto e cai no chão. E eu perdi o controle, mãe, eu estava correndo, quase que eu caio ali e eu morro. Aí eu posso ver que Deus deu um livramento para ele. E o nome do Senhor foi glorificado. E nesse mesmo dia, o diabo não se deu por vencido. Quem foi que tirou ali o farol daquela moto? Não foi Deus, mas o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra, porque ele é temente a Deus. O Senhor acampou os anjos ali e segurou aquela moto para que ele não caísse e vinsse a óbito, machucasse. Porque ele estava correndo no escuro. Como que ele ia conseguir dominar a moto? Segurar uma moto no escuro? Aí ele chega, toma banho e vai para Alfenas para fazer um curso, mas ele já estava atrasado. E no caminho de Alfenas novamente, ele lá ia indo para Alfenas, não sei se foi um caminhão, um ônibus, vai e fecha ele de novo. Então a fúria do inimigo, do diabo contra a vida dele era grande. Quase que tentou ceifar a vida dele novamente. O ônibus vem e entra na frente dele, e Deus coloca a sua mão e dá mais um livramento para ele. Isso tudo Deus tinha me mostrado de manhã, quando eu me levantei. Mas porque Deus livrou? Porque eu orei, eu pedi, eu busquei. Deus guarda o meu filho, dá livramento. Dá livramento. Deus
Deus deu livramento para ele 2 vezes. Dentro de 2 horas isso aconteceu. Diferença de 2 horas isso aconteceu. Então o diabo tentou 2 vezes ceifar a alma dele, tirar a vida dele, mas Deus acampou os seus anjos ao redor dele e livrou ele. Como está lá em Salmo 91, 11, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que teme e os livra. E a palavra do Senhor também fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu clamei, eu intercedi, eu dobrei o meu joelho, eu chorei, e Deus guardou e Deus livrou. E qual é o teu problema que você tem hoje? Que você acha que não tem solução, que é impossível? Deus respondeu o meu clamor, Deus respondeu a minha oração, Deus guardou o meu filho, Deus deu livramento para o meu filho. E vai dar para você também. Se a porta que você está precisando que ele abra, ele vai abrir. Eu não sei qual é a tua área, se é na área sentimental, você tem chorado e você não tem alcançado uma solução, uma resposta, clama a Deus aí. O mesmo Deus que respondeu a minha oração, que Jesus Cristo, ele respondeu a minha oração. Ele respondeu o meu clamor. Ele deu livramento ali para o meu filho. Ele está aqui para a glória do nome do Senhor. Tem tantos livramentos de bênção para contar. Se for para mim ficar contando, eu vou ficar a noite inteira aqui falando. Mas na próxima live, Deus vai me dar a oportunidade, eu vou falar. Deus, ele é poderoso. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. E por que que Deus me mostrou? Para que eu orasse. Para que eu intercedesse. Para que ele viesse livrar. Se Deus tem mostrado algo para você em sonho, se Deus tem falado no teu coração, ou se você tem planos para fazer algo, tem um propósito, um projeto para fazer, se você tem sonho, vai orar, pedir para que Deus venha abençoar o teu sonho, teus projetos. O que você tem? Apresenta para Deus. O que você entende de melhor? Dá o teu melhor para Deus, apresenta para o Senhor o teu problema, a tua causa difícil. O que você apresenta para Deus e agora? Começa a buscar Deus e apresentar para Ele o teu problema. Ele sabe do teu problema. Deus sabia o que ia acontecer, portanto Ele falou comigo. Ele podia estar lá, dar o livramento, sem falar para mim, mas não, Ele queria que eu clamasse Ele. Ele queria que eu buscasse, para que hoje eu estivesse testificando do milagre, igual Ele concedeu. Foi 2 milagres. 2 milagres dentro de 2 horas. Deus deu livramento de acidente naquela moto. Deus é fiel. Deus é fiel. Foi numa curva em Alfenas. Deus é fiel. Já viu falar que Deus é fiel? Então, eu sou prova disso. Que Deus é fiel. Então, vou louvar o Senhor com hino aqui, um pedacinho de louvor que Deus colocou no meu coração. Talvez você se encontre frito, necessitado, desesperado aí, ó. Preste atenção no louvor que eu vou louvar aqui, um pedacinho só. E enquanto eu estiver louvando, você vai clamar a Deus. Você vai colocar o teu problema na mão de Deus. Seja qual for que você necessita, seja qual for que você precisa. Coloca diante do Senhor a tua necessidade. É teu pai, a tua mãe, a tua família, é o teu emprego, é o teu trabalho. O que é que você quer da parte do Senhor? Deus quer que você resgate, você quer que Deus resgate o teu filho, tua filha da droga, do vício, da bebida. O que você quer nesse momento? Busca Ele agora. Pensa que Deus venha fazer o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sou prova viva de que Deus faz o impossível, que Deus faz milagre. Não é só esse testemunho que eu tenho, são vários, são muitos. Porque Deus, Ele é fiel. Vou louvar o Senhor com um pedacinho do hino aqui. Talvez você se encontre dessa maneira que você está, que esse louvor vai falar. Amém? Eu estou um pouco fanha aqui, meio resfriada, mas presta atenção na letra desse hino. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos
te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faça aí a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como este Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, se levanta deste chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Amém? Se levanta desse chão. Deus quer fazer de você um campeão. Deus quer fazer você homem, você mulher, um vencedor, uma vencedora. Se levanta desse chão. Não fica aí prostrado, não, se levanta, reage. Faça como Davi. Ele clamava a Deus, ele buscou a Deus, Deus deu vitória para ele, Deus deu livramento sobre todos os seus inimigos. Então não fique aí chorando pelos cantos da casa, não fique aí prostrado. Sabe que Jesus te ama. Jesus te ama. Independente da situação que você está enfrentando. Talvez Deus permitiu que tudo desmoronasse, que tudo desabasse, que você chegasse às vezes até no fundo do poço, porque eu cheguei para me aceitar Jesus e conhecer o poder de Deus, foi necessário eu chegar no fundo do poço. E talvez Deus permitiu que você chegasse no fundo do poço, para que você conheça Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma, para que você chegasse até Ele, para que você clamasse a Ele e pedisse a graça e a misericórdia dEle. Faça como aquele cego de Davi. O que é que aquele cego, que estava cego ali na beira do caminho, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, o que ele começou a fazer? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a clamar, começa a pedir a misericórdia e a graça de Deus sobre a tua vida agora, sobre a tua casa, sobre os teus problemas. Começa a clamar, começa a pedir. Faça como aquele cego de Jericó. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, por aquele caminho. Ele estava sentado na beira do caminho. E ele ouviu falar que Jesus ia passar ali. E quando ele ouviu falar que Jesus ia passar ali, ele começou a gritar, ele começou a clamar. Ele gritou tanto que ele incomodou aquelas pessoas que estavam ali em volta dele, que era uma multidão que estava ali esperando Jesus passar. Aí eles, o que eles fizeram? Mandaram ele calar a boca, parar de gritar, parar de clamar. E o que ele fez? Ele começou a clamar mais ainda. Porque não queria perder a chance, a oportunidade de ser abençoado, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E foi a última vez que Jesus passou ali vivo, porque depois ele morreu. Já estava perto já da sua morte. Então não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Começa a buscar Ele. Começa a interceder a favor da tua família, dos teus. Eu vou estar aqui fazendo uma oração, apresentando cada vida que ora a Deus. E o que Jesus fez? Jesus ouviu o cego gritando, o cego clamando. E o desespero dele era tão grande, ele começou a gritar. Ele não queria perder a oportunidade, ele sabia que Jesus ia passar ali, ele não queria perder a oportunidade de ser abençoado. Aí o que Jesus fez? Jesus parou e mandou que levasse ele até ele. E eles levaram o cego até Jesus. Ele foi abençoado. E você nessa noite também não vai ser diferente, você vai ser abençoado. Eu posso sentir a presença de Deus aqui agora nesse momento, eu estou até chorando. Porque Jesus se faz presente. Quando ele chega, algo acontece. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça?
E o cego fala para ele, Senhor, que eu veja. Eu quero ver, eu quero enxergar. Ele era cego. E Jesus fala para ele, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. No mesmo instante ele começou a ver, começou a enxergar. Por quê? Porque ele buscou a bênção. Ele foi liberto daquele mal, daquela cegueira. E Deus abre teus olhos hoje para que você possa ver e compreender coisas que você não entendia. Deus quer começar a abrir teus olhos espirituais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar aqui fazendo uma oração. Pedir que Deus venha entrar na tua casa agora. Que Deus venha mudar o teu cativeiro. Que Deus venha mudar tudo que está aí ao contrário. Tudo parece que está tudo do avesso, né? Deus vai reverter essa situação difícil que você está enfrentando. E você agora começa a clamar. Fecha os teus olhos também. E começa a pedir para Deus perdão dos seus pecados. Por que Deus está mandando eu falar isso? Por que pedir perdão dos seus pecados? Porque todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. E quando nós nos pedimos perdão para Deus, nos consertamos diante de Deus, Senhor, perdoa meus pecados e minhas falhas, que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e ações. Nós falamos coisas que desagradam a Deus, nós pensamos mal às vezes do próximo. Então Deus está mandando eu falar isso aqui. Por quê? Por que eu estou falando para você pedir perdão dos teus pecados para Jesus? Porque Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Para nos dar o direito à salvação, à vida eterna. E para que nós possamos receber nossa bênção, nós nos consertamos primeiro diante de Deus, para que a paz chegue no nosso lar, para que a paz chegue na nossa casa, para que a paz entre dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Eu estou fazendo isso porque Deus está mandando, eu não sou melhor que ninguém. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós tropeçamos, mas nós temos que nos levantar da tropeção que nós deu e pedir perdão para Deus nos consertar, para que Deus venha nos abençoar, para que a bênção de Deus, para que a nossa oração seja ouvida diante de Deus. Porque se nós falhar com Deus, pecar contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o nosso próximo, como nós vamos chegar diante de Deus? Então por isso nós temos que consertar primeiro, para chegar diante de Deus com o coração puro, com o coração limpo, para que Ele possa ouvir a nossa oração e receber o nosso clamor, a nossa adoração. Então, clame a Deus agora nesse momento, para que Deus possa receber a tua oração, para que Deus possa responder, atender ao teu pedido. Amém? Eu estou fazendo isso porque Deus está mandando. O Espírito Santo está mandando que eu faça isso. Então você fecha os teus olhos agora, neste momento, e começa a clamar a Deus. Você já fez o teu concerto, você já falou com Deus. Começa a pedir para Deus agora o que você necessita. Amém? A bênção que você quer é alcançar da parte de Deus, que eu vou estar aqui intercedendo a Deus por vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento eu venho interceder a favor do teu filho e da tua filha, Pai. Aqueles que necessitam da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece eles. Venha conceder a Deus o desejo do coração deles, ó Pai. Concede, Deus, o desejo. Repreendo toda amargura, toda tristeza, toda aflição de espírito. Venha limpar o coração deles com teu sangue. Venha renovar as forças deles. Venha tirar todo embaraço do caminho. Venha jogar por terra toda a tristeza, Pai. Toda angústia desses corações eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a largura, Senhor, dessa alma eu repreendo agora. Coloca o teu bálsamo nesse coração que está ferido, meu Pai. Coloca o teu bálsamo nesse coração que está machucado. Pai, venha conceder o desejo desse coração. Venha, Senhor, renovar as forças, Senhor. Venha dar o refrigério para essa alma. Assim como o salmista Davi pediu, Senhor, no Salmo 23, refrigera a minha alma. O salmista Davi pediu para que o Senhor refrigerasse a sua alma, porque a sua alma estava frita, estava necessitada, estava carente da ausência e da presença de Deus. Deus visita esses corações agora. Venha dar vitória, Senhor. Venha conceder o desejo do coração, venha receber, Senhor, diante do teu trono, cada pedido, cada oração que foi feita agora. Para cada necessidade, eu sei que muitos têm problema no seu lar, muitos precisam de uma resposta da tua parte, que o Senhor venha conceder agora neste momento, em nome de Jesus Cristo, porque és o Deus que cura, que salva, que transforma e que liberta. Abençoa agora com a tua paz, abençoa com a tua saúde, abençoa com a tua alegria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu determino bênção, cura, libertação e transformação, em nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria para essa pessoa buscar o Senhor agora. Dá ao Senhor a graça e o entendimento, ó Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder da glória. Opera, Senhor, o teu milagre. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que todo mal, que tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, saia. Seja abençoado em nome de Jesus.
Receba a bênção do Senhor, a libertação, a cura para a tua alma. Receba a cura para a tua alma. Em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus Cristo. E Deus nos abençoe, Deus nos concedendo, nós vamos estar aqui de novo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. E se Ele mandar eu vir fazer a live, antes de domingo eu venho fazer. Saiba que Deus colocou essa palavra no meu coração. E sabe que eu tenho certeza que Deus falou com vocês nessa noite. Então usa a fé. Começa a interceder em favor da tua família, em favor dos teus. Deus está mandando falar aqui. Intercede. O que é interceder? É apresentar a tua família para Deus, clamar a Deus em favor do teu esposo, dos teus filhos, da tua filha, em favor do teu trabalho, em favor do teu ministério, de tudo aquilo que você tem. Coloque diante do Senhor as vossas petições. E eu tenho certeza que Deus vai resolver o teu problema. Ainda que você olhe e você fala, é difícil, é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, fica com Deus e fica na paz do Senhor Jesus. E que essa paz venha reinar na tua casa, no seu lar, no seu coração. Amém? Essa paz que Deus me deu, que essa paz que Deus me concedeu. E eu desejo essa paz para vocês. Em nome de Jesus, fica com Deus. Deus abençoe.